fazer a saudação aqui a Lídia Brito. Boa tarde, Lídia. Seja bem-vindo, Lídia. Boa tarde, Joel, Elivaldo, todos que nos acompanham. Elivaldo Barbosa, uma ótima tarde para você. É isso, Joelson, Lídia, e boa tarde para você que segue a nossa companhia. E olha, um dos maiores nomes da economia no Brasil, um dos nomes mais respeitados, Raul Veloso, esteve aqui no estado do Piauí. Economista piauiense, falou com Lídia Brito a respeito de questões-chave da economia nacional, Lídia. Ontem foi realizado um encontro aqui em comemoração ao Dia do Economista, que ocorre no dia 13, no próximo domingo, e Raul Veloso foi o convidado aí pelo Conselho Regional de Economia para falar sobre os desafios fiscais do Brasil para o próximo ano, E Raul Joelson, ele fez ali uma palestra, tratando sobre o desafio do crescimento econômico, e ele colocou aí o desafio maior para o Brasil é investir na infraestrutura e os estados ali conseguirem vencer os seus problemas com a Previdência. Vamos acompanhar a entrevista feita por Lídia Brito aqui para o Jornal do Piauí. Nós temos que encontrar o caminho da retomada do crescimento econômico do país. Ele desabou nos últimos não sei quantos anos. E aí nós temos de ver quais são os fatores que levaram a isso. O que eu vou discutir é minha tese de que no centro desse problema está a desabada dos investimentos em infraestrutura. E por trás da desabada dos investimentos em infraestrutura estão os desequilíbrios previdenciários no setor público. Ou seja, o crescimento dos gastos com benefícios previdenciários nos regimes próprios do setor público brasileiro. Cresce um, diminui o outro. E como é que a reforma da Previdência a longo prazo pode ter um impacto aí nessa questão dos investimentos? Pois é, ela pode ter até a curto prazo, porque a reforma muda regras que gerem a Previdência e ao mudar essas regras, ela muda no sentido de diminuir os gastos da Previdência. E isso pode acontecer em menos de um ano. Um exemplo que vale a pena mencionar é o do estado do Piauí, onde nós estamos, porque aqui foi feito talvez a reforma mais cuidadosa, mais acentuada das regras previdenciárias para o setor público. E aí os efeitos vieram rapidamente e a gente viu a economia de recursos que isso propiciou, transferindo-se esses recursos para a expansão dos investimentos em infraestrutura. O governo federal comemorou esses últimos dados, o IPCA de julho, que mostra uma deflação, mas a gente sabe que são medidas artificiais, medidas que têm um prazo de validade, terminam em dezembro, e depois que passar esse período, o que esperar para 2023? Uma inflação ainda maior e uma taxa de juros maior do que a gente está enfrentando agora? Eu não posso falar que o país vai subir ainda mais a taxa de juros para combater a inflação. Por quê? Porque eu não acredito nisso como solução. A economia brasileira já está muito desaquecida. Então, desaquecê-la ainda mais, mediante o aumento da taxa de juros, me parece improdutivo e parece muito ruim para as pessoas, porque aí o desemprego aumenta. Então, nós vamos ter de esperar para ver como a economia acorda em 2023, já sob nova gestão, como é que vai estar o mundo, o que aconteceu com a guerra que está rolando lá fora, que tem impactos, por exemplo, no preço do petróleo, como é que vai estar girando essa coisa do petróleo. Tudo isso nós vamos ter de levar em conta no momento certo e ver qual é o melhor tipo de medida para lidar com o problema. O Copom deu a sinalização que pode aumentar em setembro, na próxima reunião pode chegar aí em 14%. O senhor coloca que não seria a melhor medida. O senhor pode dizer quais seriam aí algumas medidas mais eficazes do que essa? Aí o que nós temos de fazer é não deixar
o país entrar num processo de querer desacelerar a economia para, por meio da desaceleração, seja por que caminho for, obter esse tipo de resultado. Nós vamos ter de olhar os itens dos índices que mais estarão pressionando e, conforme esse item, a solução vai mudar. O senhor é um dos maiores críticos, né, dessa política de tetos de gastos. Ultimamente, o ministro Paulo Guedes fala sobre a possibilidade de flexibilização, fala até sobre a possibilidade de criar uma meta. Ele acordou. Ele fala nessa possibilidade da meta da dívida, né? O senhor acredita que, para a realidade do Brasil, é uma medida viável? Eu acho que sim, ela é talvez a melhor coisa a fazer, que nem é seguir o exemplo do Banco Central americano. Nos Estados Unidos, o Congresso aprova um teto para o endividamento público. E aquilo vai sendo avaliado no dia a dia, aí, numa certa altura, antes do vencimento do prazo daquele teto, eles podem tomar a decisão de jogar para frente aquele limite, ampliando-o para experimentar, ver o que acontece. Qual o impacto disso quando a gente vê pela perspectiva da credibilidade? Depois de falarem tanto a favor do teto de gasto durante tanto tempo e aterrorizarem todos, alegando que talvez aí os problemas venham, é natural que haja uma primeira reação negativa, vamos dizer assim, que as expectativas inflacionárias se exacerbem um pouco. Mas nós temos de enfrentar isso e ver o que vai dar para fazer em cada momento. Professor, e com relação a essa questão da dívida pública, né? Qual seria aí o caminho para o país? Seria um caminho de ajustar os gastos ou um caminho no sentido das receitas, de aumentar a carga tributária ou mesmo aí o caminho de deixar a inflação como está? Qual seria o caminho que o senhor apontaria? Não, a dívida, a gente precisa ter muito cuidado quando for tratar disso, porque há um exagero muito grande no Brasil em relação aos limites do endividamento público. E aí, certamente, eu estou entre os que se posicionam de uma forma bem menos, assim, irada contra o crescimento da dívida, como meus colegas, muitos deles falam. A gente tem de saber direitinho o que é que está fazendo a dívida crescer. A gente deve se preocupar muito mais com a qualidade da política fiscal, a qualidade do gasto. A dívida está crescendo para fazer o quê? Algo irrelevante? Se é para fazer irrelevante, aí eu sou contra o aumento da dívida. Mas, por exemplo, numa emergência que nós temos de ajudar os desassistidos, se precisar aumentar a dívida, vai se aumentar a dívida. O motivo justifica. Quando o senhor fala da questão da possibilidade de aumentar os gastos por questões sociais, o senhor coloca aí essa possibilidade de um Auxílio Brasil de R$600 continuar no próximo ano? Eu acho que sim. Eu não sou um especialista da área, mais da área social, mas eu tenho ouvido que esse valor é um valor que poderia estar sendo praticado do ponto de vista da qualidade do gasto, que ele estaria provendo um sustento mínimo de determinadas classes desfavorecidas. Então, do ponto de vista da necessidade, ele passaria no teste. A outra questão é saber como nós vamos lidar com a parte mais complicada, que é o que eu chamaria o dogmatismo fiscal que impera em nosso país, que é convencer as pessoas que fazer isso não vai causar nenhum problema que todo mundo pensa que vai causar. Tá, Lídia Brito, a entrevista feita com Raul Veloso, economista Raul Veloso. Lídia, e ele coloca ali alguns pontos que são importantes para se deter a atenção, para evitar problemas maiores na economia, inclusive essa relação dos estados, né? E a necessidade de investimentos em infraestrutura. Pois é, o que o economista Raul Veloso apresenta, Joelson,
é que os estados, né, com seus rombos na Previdência, eles precisam aí todos os meses cobrir, né, essa despesa, e aí dinheiro do Tesouro Estadual que poderia ir para investimentos que ele coloca aí principalmente na infraestrutura, acabam indo para a Previdência Estadual. E os estados têm, então, poucos recursos para investir em infraestrutura. E para Raul Veloso, o Brasil, comparado aqui a outros países da América do Sul e também da Europa, Estados Unidos, fica muito abaixo quando o assunto é investimento em infraestrutura. E sem infraestrutura não tem geração de emprego, não tem geração de renda e acaba impactando, né, nesses resultados de um crescimento bem abaixo, né, do que é esperado para um país como o Brasil, né? Então, esse foi um dos principais pontos da palestra do economista Raul Veloso, mas ele falou desses assuntos do momento, Joelso, como a polêmica envolvendo o teto de gastos, né? A gente vive um momento aí pré-eleitoral, já eleitoral, né? Todo mundo já discutindo aí as suas propostas, e a gente vê agora o ministro da Economia, Livaldo Paulo Guedes, falando na possibilidade de flexibilizar o teto de gastos e fala até de uma meta da dívida. A gente tem uma meta da inflação, né? E agora o governo estuda essa possibilidade de criar uma meta da dívida. Esse é o modelo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm essa meta da dívida, então o Congresso americano, sempre que se chega ali perto da meta da dívida, o Congresso se reúne e aumenta essa meta, né? Então, dar essa flexibilidade é o que o governo brasileiro estuda fazer aqui também, de acordo com o que foi dito pelo ministro Paulo Guedes, né? E tem, do outro lado, aí o impacto, caso Lula venha a ser eleito presidente da República, ele disse que vai acabar com o teto de gastos, né? Então, aí o impacto envolve essa questão da credibilidade do país, né, junto aos investidores, a imagem do Brasil que já está ruim, né, junto aos investidores internacionais. Isso terá o impacto, e na fala aí do professor Raul, ele fala que coloca nesse impacto aí ao longo prazo, que é preciso ainda saber, ver na prática. Depende também de que proposta Lula vai apresentar, Elivaldo, para colocar ali como uma âncora fiscal no lugar do teto de gastos, né? Então, a economia não tem certeza, né, Elivaldo? São incertezas e projeções que os economistas vão apresentando, né? Mas os temas, né, do momento que geram todos esses questionamentos, sem dúvida, nessa questão do teto de gastos e também o Auxílio Brasil, né? De onde o governo vai tirar dinheiro para manter o Auxílio Brasil de R$ 600, né? Tanto Lula quanto o Bolsonaro falam dessa possibilidade de manter esse valor de R$ 600, mas aí os impactos são grandes, né? Como é que o governo vai trabalhar aí essa equação de receitas e despesas para conseguir manter esse auxílio, né? Então, os candidatos, não só o presidente Jair Bolsonaro, todos os candidatos estão imersos nessas questões que são os principais pontos da economia que tem efeito também na política. Desafiador tudo isso. Agora, Elivaldo Barbosa, tem os economistas e o economista dos economistas, né? Raul Veloso está nesse panteão. É verdade, ele tem iluminado aí muitas ações de governos estaduais, esse debate das reformas da Previdência. Aqui mesmo no Piauí, Raul Veloso, a consultoria feita por Raul Veloso foi fundamental nessa situação atual da Previdência. O Piauí tinha aí um rombo previdenciário que crescia exponencialmente, acima de 1 bilhão ano. E hoje, se não está equilibrado assim 100%, mas já houve uma redução acentuada com tendência ao equilíbrio. Isso devido às medidas adotadas, uma reforma com medidas às vezes complicadas para aprovação lá na Assembleia Legislativa. Os deputados foram muito pressionados, mas aprovadas e postas em prática, tem tirado um pouco do leque de preocupações do governo na área financeira essa questão previdenciária. E por esta razão, o Piauí tem hoje, eu não diria uma situação de absoluto conforto, mas uma situação de equilíbrio econômico sustentável.